Mateus capítulo de número 8, verso de número 1. Obrigado, viu? A luz aqui me ajudou bastante. Eu tenho um probleminha nas córneas e a leitura, ela se torna um pouco difícil, mas agora já me ajudou bastante. Mateus 8, verso de número 1, quem achou, diga amém. Escrito está assim: E quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, seja limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse-lhe: Olhe, não contes isso a ninguém, mas vá, apresenta-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés lhe ordenou, para te servir de testemunho ao povo. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, o coração muito alegre com esse texto, e Deus confirmou esse texto no meu coração ao receber o convite, meu pastor Fernando, de várias e diversas formas diferenciadas. Se você perceber no verso de número 1 do capítulo 8, diz que Jesus desceu do monte. E aí fazemos uma pergunta ao texto: que hora que Jesus subiu a esse monte, ou aonde esse monte estava? De forma geográfica, tudo indica que Jesus estava na Galileia. Esse relato é de Mateus, mas Marcos, no capítulo 1, verso 40, também diz o mesmo episódio. Lucas, capítulo 5, verso 12, também narra o mesmo episódio. Cada um com a sua forma de expressar o acontecimento. Lucas é médico, e quando ele vai tratar desse texto, ele diz que o homem estava coberto de lepra. Coberto de lepra. Mateus diz que Jesus desce do monte e uma grande multidão segue. Redobre a atenção para você entender isso. Capítulo 5 do livro de Mateus diz que Jesus subiu, ao monte. E quando ele sobe ao monte, o texto diz que ele começa a pregar ou a ensinar. O ministério de Jesus era muito didático. Ele trabalhava muito na questão do falar, do ensinamento, a fim do que os seus ouvintes aprendesse o máximo. Aqui é o famoso sermão da montanha, Mateus capítulo 5. São 110 versos dedicando ao sermão da montanha, as bem-aventuranças. Ele fala de sofrimentos, de consolo. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Jesus está no monte pregando, ensinando. Eu sei que você vai entender muito fácil o que eu vou falar. As regiões da Palestina antiga eram muito bélicas, e mal se via coxos, aleijados, mendigos, pois eles isolavam esse povo. Então, em cima no monte, o texto diz que uma grande multidão vai ouvir a mensagem que Cristo vai pregar para essa multidão. E você concorda comigo? Que culto começa, a mensagem também termina. Então Jesus está pregando lá em cima, a multidão está sendo alimentada, alcançada, abençoada, e o sermão acaba. O que ele vai fazer agora? O sermão lá em cima, o texto diz que agora ele desce. E a gente tem que ficar muito ligado, porque algumas coisas na nossa vida, dependendo do nosso estado ou estágio, não acontecerão lá em cima. Não. Algumas coisas, e precisamos ter percepção para aproveitar as oportunidades da descida. Jesus encerra o monte, ou a palavra, a pregação lá em cima no monte, e vai descer. O verso de número 1 diz que ao descer do monte, um homem leproso vai até ele e o adora. Perceba muito claro, Levítico 13, são as leis e ordenanças baseado na lei, que um homem leproso, acometido de lepra,
o que aconteceria com ele. Exemplo, o homem viu uma mancha no seu corpo, ou caiu algo que alfinetasse, machucasse, e ele não sentisse dor, suspeita de lepra. Na época de Jesus existia aproximadamente 72 tipos de lepras, algumas curáveis e outras não. Então, quando o homem estava leproso, ele ia para uma espécie de leprosário, logo após que passasse por uma bateria de exames por um sacerdote. O sacerdote era um homem incumbido na lei de examinar, pastora, esse homem. Então ele examinava esse homem, tinha suspeita de lepra, quarentena. Passava 40 dias, mais uma bateria de exames. Diagnosticou lepra, conclusivo, está leproso, tem que sair de casa. Olha o nível desse homem, olha o nível. Ele sai de casa, se tem amigo perde, se tem esposa perde, se tem filho perde. Era praticamente impossível uma cura. Era praticamente impossível uma cura. Então o moço estava destinado a morrer leproso, ou se de uma forma milagrosa acontecesse o milagre. A casa passaria por uma espécie de reforma, porque eles consideravam que os locais que o mesmo colocou a mão foi considerado imundo. Dependendo do nível, eles arrancavam aquilo que a gente chama de reboco. Era esse homem que estava lá embaixo, que não poderia ouvir o que estava sendo pregado lá em cima. A mensagem de Jesus alcançou toda aquela multidão que estava lá em cima. As bem-aventuranças sobre o reino dos céus, sobre a misericórdia e o consolo que Deus dá através do seu Filho Jesus. Só que Jesus estava descendo. E eu sei, gente, que todos aqui já participaram de culto, que grandes milagres e grandes experiências aconteceram durante o culto, durante a pregação. Nesse dia, não foi durante o culto, não foi durante a pregação. Nesse dia, foi depois da pregação. Vou liberar isso em cunho profético para você. Ao voltar para vossa casa, recebe. Ao voltar para vosso lar, tem coisa grande e poderosa aí esperando você. E quando Deus quer dar vitória para crente, Deus sabe a cor do nosso portão, conhece o nosso endereço e não erra aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Então o milagre aconteceu depois da pregação, depois da ministração. O Deus que servimos e o adoramos aqui é poderoso para fazer aqui, e é poderoso para fazer depois daqui. Esse é Deus. Caminha entre 3 tempos, passado, presente e futuro. Não tem pressa, trabalha com promessa e libera para quem quer e não dá satisfação para o Senhor ninguém. Esse é Deus. O texto diz que o homem leproso, meu pastor, vai até a Jesus. Obrigado, Deus abençoe. O moço leproso vai até Jesus. E esse homem aqui mexeu comigo de forma particular, pastor Fernando. O porquê ele mexe? O homem estava leproso, afastado da família, não sabemos quanto tempo, mas estava afastado da família, com uma crise terrível. E detalhe, esse tipo de provação aqui causa feridas internas no emocional, pois ele estava leproso, afastado da sociedade e afastado da sua família. O que se espera em alguém com essa situação vendo Jesus? Você concorda comigo? É poderoso Jesus ou não? É. O moço poderia chegar em Jesus e falar assim: estou afastado de todo mundo, ninguém me quer, a lei me rejeita, está tudo dando errado na minha vida. O Senhor pode me curar? Não. Cheio de problemas. Se fosse lá em São Paulo, cheio de BO nas costas, cheio de rolo nas costas. O texto diz assim: e tendo parado, o adorou, dizendo. E tendo parado, o adorou, dizendo. Problema emocional, problema financeiro, lógico, problema familiar, excluído da sociedade, mas ele entende: estou diante daquele que recebe aquilo que eu tenho de melhor, minha adoração. O problema desse moço era grande, mas não era maior que a adoração que ele tinha. Porque, gente, com todo respeito, tem dia que o problema está tão grande que o glória fica entalado aqui na garganta. É uma guerra para a gente adorar a Jesus. Mas eu vim nesse altar com uma palavra para a alma de alguém. A gente vai dar glória com problema mesmo, meu irmão. A gente vai celebrar o nome. Estou sentindo virtude do alto aqui, hein? A gente vai celebrar o nome do Senhor. Vai ser no meio do embaraço, porta fechada. Nunca foi impedimento para crente abrir a boca e dar glória e celebrar o nome do Eterno. Ai, 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 ai. E tendo parado, adorou, dizendo: Senhor, perdoa a expressão verbal,
Ele não vomita os seus problemas. Não. Ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode. Eu não vou ferir o texto porque eu tenho juízo. Mas eu imagino Jesus olhando para esse camarada dizendo assim: eu gostei desse cabra. Ele tinha tudo para não estar aqui, mas está. E Jesus sabe que não vem porque não pode. Ele tinha tudo para não estar, mas está. E tem gente que tem tudo para estar, mas não vem. Ele está diante de uma crise, diante de uma exclusão social, moral, e avivamento de verdade é isso, quebrando todo preconceito e trazendo inclusão. Ele chega diante do Cristo e diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode. Mas o pedido dele está vinculado, condicionado à adoração. Ele pede, mas primeiro ele adora. Ele pede, mas primeiro ele adora. A adoração dele está na frente como prioridade, depois o problema. Não podemos inverter o papel. Eu reclamo, peço, depois adoro. Jesus está procurando alguém que tem problema, está na crise, mas está com a adoração na frente. É mais ou menos assim, ó. Problema, você fica aí. Primeiro eu vou adorar. Espera aí, primeiro eu vou adorar. Eu sei diante de quem eu estou. Olha o que o texto diz assim, ó. E tendo parado, o adorou, dizendo: se tu quiseres, tu pode. Olha o que o texto diz, é a Bíblia que diz. Jesus diz assim, ó: eu quero, seja limpo. Só que antes disso, o mesmo texto diz assim, ó: e tendo tocado, diz: eu quero, seja limpo. Jesus muitas vezes, pastor Fernando, curou pessoas falando. Lembra de João 5? Olhou para o moço e disse, ó: pega a cama e anda. Imediatamente. Ou seja, Jesus não tocou, não fez nada, só falou. E vamos ser sinceros, para ele isso aqui é pouco. Você vai entender. Para ele é pouco. Por que pouco? Para quem disse haja luz e houve luz, dizer para alguém: está curado? O problema é grande para mim e para você, que é limitado, ser humano. Para ele não. Aí o texto diz assim, ó: e tendo tocado. O Novo Testamento é escrito em grego. Eles chamam koiné. Não o grego de hoje, mas o grego koiné. Esse tendo tocado aqui no grego é uma espécie de abraço. Levítico diz, a lei de Levítico 13, você pode grifar e conferir em casa, que se um homem leproso tivesse socorro leproso, ninguém poderia chegar perto. E se ele transitasse no meio das ruas da Palestina, ele tinha que gritar: imundo, imundo ou leproso. Quem estava perto se afastava. Se ele tocasse em alguém, esse alguém passaria também por uma espécie de bateria, uma espécie de exame, purificação, para se considerar limpo novamente. Por que Jesus não fica preso na lei da época, mas toca? Eu gosto disso aqui. O que é a lei? A lei é como um raio-x, que mostra a fratura, mas não conserta. E o que é a graça? A graça mostra o que está quebrado. Entra do lado de dentro. Entra do lado de dentro, conserta e coloca tudo no seu devido lugar. Jesus está dizendo: vou tocar onde o homem não toca. Eita, desceu Jesus. Vou colocar a mão onde o homem não coloca. Jesus enxergou, pastor Fernando, nesse homem, que além de cura física, ele precisava de cura na alma. E antes de você abrir a boca para contar o teu maior problema, e aonde mais dói, Jesus enxerga a entranha da tua alma e diz: hoje tem bênção na área da matéria, mas também tem na área emocional. Vou curar, vou passar. Jesus cura. Quando Jesus toca nesse homem, Jesus está curando as suas feridas internas. Quando Jesus fala para ele: eu quero, seja limpo, Jesus está curando as suas feridas externas. Então o que Jesus faz nesse homem é completo. É pelo lado de dentro e pelo lado de fora. É um dia de encontro que muda todos os outros dias. Um dia Deus pode fazer uma... Esse homem estava fora de casa, longe da família. De fato, agora ele pode voltar para sua casa. Lembra que eu disse que um homem puro não pode tocar no leproso? A lei diz, pastor, que é considerado impuro. E aqui vai mexer com a gente, porque Jesus toca no homem, o homem fica sarado, Jesus fica ou continua. O puro toca no impuro, o impuro fica puro, e o puro não fica impuro. É para você ter anotado isso aqui.
Jesus é o puro, que toca no leproso impuro. O leproso impuro fica puro, e Jesus não fica impuro, e Deus é glorificado. O que está em Cristo passa para o homem, mas o que está no homem não. Glória ao nome do Eterno. Olha, a Bíblia continua dizendo assim, pastor Fernando: imediatamente. Gente, eu sei que eu prego para um público seleto, que se eu perguntar para cada um aqui, eu vou descobrir gente que está na fila de espera, vamos assim dizer, para simplificar a fala, que você está esperando promessa de 5 anos, 10 anos, 15 anos, e tem coisa que de fato dá para esperar. Tem coisa que dá para esperar, outras coisas não. Esse milagre é a nível emergencial. Jesus está dizendo: o que é para hoje é para hoje. Imediatamente o homem ficou curado. Lucas é médico. No relato de Lucas, em Lucas 5, ele diz que o moço estava coberto de lepra. A lepra estava em estado avançado, mas quando Jesus toca e fala, imediatamente o homem é curado. Você recebe essa palavra? Deus vai fazer o imediatamente na sua vida e na sua história. Ele estava longe da família, longe da nação, longe de todo mundo, mas agora que ele foi curado, ele pode voltar para sua casa. A bênção que Deus repousa sobre nós outros, ela é geracional, não alcança só a mim de forma direta, alcança toda a minha árvore genealógica. Vou liberar para quem tem glória na boca, vai pegar em você, vai passar pelo teu filho, vai passar pelo teu parente, e como o pastor Fernando disse, vai passar pela tua vizinhança. Você crê em profecia? O bairro da tua, eita glória, o bairro da tua casa ouvirá aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E eu vou melhorar para ver se alguém abre a boca para dar glória. Se tiver um demônio na rua da tua casa querendo oprimir você, tua parentela e toda a vizinhança, ao voltar para casa, a presença que habita em você vai quebrar arco, vai cortar lança, vai queimar carro no... Ai, Jesus. A bênção é geracional. A bênção é geracional. O moço estava leproso e agora está curado. Jesus vai dar mais uma ordem ao moço. Qual é a ordem? Olha, faz o seguinte: prepara a oferta que Moisés designou, vai ao sacerdote, oferece a ele, e isso te servirá de testemunho. Mais uma coisa que mexeu com a minha cabeça. Se você pesquisar de forma bem simplificada, você vai perceber que um homem numa doença dessa virava um miserável pastor, de todas as formas. Eu fiquei pensando, é a lei também, né? Levítico 13 diz sobre as ordenanças da exclusão. Levítico 14 era: se um homem fosse curado, o que teria que fazer? Pegar alguns animais, algumas aves, matar uma ave, pegar o sangue da ave morta, colocar sobre a ave viva e soltá-la. Era uma espécie de um tratar. O moço estava em miséria, mas foi curado. Jesus manda o moço preparar uma oferta, eu não sei quem vai pegar isso aqui, e ir para o sacerdote. De leproso, doente, afastado, a ofertante. Alguém vai ter que conhecer de novo. Alguém vai ter que mudar a fala ao vosso favor. De leproso, doente, afastado, a ofertante. Na onde? No templo. No templo. No templo. Aonde o sacerdote estava? No templo. O moço vai, e não me pergunte como esse homem arrumou essa oferta. Aí eu gosto da frase: quem quer, dá um jeito. Primeiro esforço, ir até Jesus. Segundo esforço, preparar a oferta. E levar para onde? Para a casa da bênção. Agora fica comigo. O moço vai levar a oferta, mas olha o que Jesus disse: olha, não conta a ninguém, só prepara e leva. Não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp, mas se tivesse, bumerangue, com filtro, hashtag tô curado para a glória de Deus. Mas Jesus mandou o moço ficar quieto, fala nada, só vai. Pega isso aqui, anota isso aqui. Olha o que Jesus está dizendo para o moço, pastor: prepara a oferta e leva, não fala nada.
Porque antes que você abrir a boca, teus passos. Antes que você abra a boca, os teus passos gritará o milagre que você está vivendo, porque Deus proporcionou. Levante a mão, receba essa palavra. Deus está dizendo para alguém: antes que você abra a boca para contar o que eu estou fazendo, teus passos gritará a mudança de trajeto e de direção que eu te dou. Antes era leprosário, agora é templo, com oferta na mão, glorificando ao Senhor, pelo dia do encontro que eu tive com Ele. Alguém terá que conhecer você de novo, pela mudança que Ele proporcionará para a glória do seu nome. Isso é Deus. Não digas a ninguém, prepara a oferta e leva, e isso te servirá de testemunho ao povo. Gente, Deus não precisa provar nada para ninguém, mas aqui o povo precisava ver isso. Deus não precisa provar nada para Senhor ninguém. A tua oferta te servirá de testemunho. Pastor, eu grifei pelo menos 3 caminhos que esse homem andou. 3 caminhos. Primeiro caminho, o dia que ele descobre ou tem a ameaça da doença, ele vai ao sacerdote. Segundo caminho, no leproso, ele foi até Jesus. Depois que ele encontra o verdadeiro caminho, que é Jesus, Jesus manda ele para o terceiro caminho, de volta para o sacerdote. 3 caminhos: o caminho de descobrir a doença, o caminho de romper a crise e ir até Jesus, e o caminho agora para trazer o diagnóstico da cura. Ele encontrou no caminho, o caminho, que é o caminho, a verdade, dá glória aí, gente. Ele encontra o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus manda ele voltar para o caminho. Qual o caminho? Que ele descobriu a doença. Vamos ser sinceros, todo lugar que gera um grande trauma na nossa vida, a gente corre daquele endereço. Depois que Jesus cura ele, Jesus está dizendo para ele assim: ó, vou fazer você voltar para o caminho, que você descobriu a pior notícia da tua história. Que isso, Jesus. Você vai ter que encarar esse caminho que você tenta fugir dele. Mas Senhor, você estava ferido, você está curado agora. Anda, caminha. Mas Senhor, eu vou para lá, vai. Porque eu vou mostrar quando a minha glória desce na vida de um homem, glória. A porta que fechou para ele, que foi a última notícia da doença, ele voltará pela mesma porta com a notícia: estou curado. Gente, se Jesus, pastor Fernando, falasse para esse moço voltar para casa, daria um grande problema na sociedade. Por quê? Teria que ser de forma legal. Como? Uma espécie de cartório nos dias de hoje. Jesus olhou para esse homem leproso. Jesus sabia, baseado na lei, que ele só descobriu a lepra depois de uma suspeita e foi ser examinado por um sacerdote. Simplificado. Documento: doente. Só poderia transitar de novo na sociedade e voltar para casa de forma legal, documento legível, legal, depois que passar de novo no sacerdote. A última vez que ele viu esse sacerdote, ele estava todo manchado, todo ferido, todo machucado. A última vez. Mas depois do encontro, depois da adoração, porque tudo isso aqui está inserido no campo da adoração. Depois da adoração, depois do louvor, da adoração, estou mudado. Ele me curou por completo. Ele me sarou pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Ele fez uma obra completa na minha vida, e agora eu vou voltar para a porta que fecharam para mim. Escute, senhoras e senhores, o que o Espírito diz para vocês nessa noite. Deus vai conduzir você para lugares que você não queria mais ir, porque foi o lugar da tua dor, foi o lugar da tua queda, foi o lugar da tua fragilidade. Deus está dizendo: eu vou te sarar pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Vou fazer uma obra, vou glorificar meu nome na tua história. Tua família falou, mas a última palavra quem dá sou eu. Tua vizinhança falou, mas a última, pode abrir a boca e dar glória, porque diz o Senhor na minha boca para a alma de alguém: o tempo de cantar chega hoje. Eu não vim iludir ninguém, eu vim com uma palavra séria na minha alma, dizer para alguém: o tempo de cantar chegou. Chegou. Ai, ai, ai.
Eu não sei nem da onde ele tirou força para adorar, mas o texto diz que ele adorou. Não tinha saúde como outros tinham, mas adorou como pouca gente adorou. Não se escandalize com a minha fala. Às vezes, no campo da adoração, as mais profundas às vezes vêm da onde a gente menos imagina, ou de quem a gente menos imagina. Leproso, afastado e longe da família, pastor Fernando. Mas o texto diz assim, e tendo parado, o adorou. E tendo parado, o adorou. Cheio de problema, mas a adoração é prioridade. Cheio de coisa para resolver, mas a adoração é prioridade. Longe da família, mas a adoração é prioridade. Eu fui entender o que é isso aqui. Eu tenho um problema nas córneas. Eu tenho uma doença chamada ceratocone. A mesma não tem cura, mas tem tratamento para paralisar o avanço e tentar trazer uma melhoria no campo da visão. No dia que eu descobri a doença, pastor, já tinha suspeita da mesma. No dia que eu descobri a doença, foi um dia muito difícil para mim. Pois ceratocone, gente, é um pouco delicado. Alguns casos mais graves, você acorda enxergando, ou dorme enxergando e acorda sem a visão. Já fiz a primeira cirurgia, vou fazer a segunda agora para pôr alguns anéis no olho. Mas quando eu saí do consultório, eu saí muito abatido, e aquele dia foi muito difícil para mim. Eu estou falando da experiência que eu vivi. Parece que eu ouvi o diabo soprando no meu ouvido, e eu tinha agenda no mesmo dia. Sobe lá agora e prega que ele cura. Pense uma agenda desafiadora para mim. Pense uma luta para atender um compromisso. Eu ficava ouvindo, sobe lá agora e prega que ele cura. Sobe lá agora e prega que ele cura. Mas eu entendi que mesmo com um problema, Deus permite o problema para saber se você continua adorando aí. Ele sabe. Mas Ele quer mostrar para você que é possível ter problemas, mas mesmo assim, hinos. Vou falar o que está escrito na palavra, última ceia. Judas na mesa, traição se aproximando, opressão também, Jerusalém um caos. A Bíblia diz assim, e tendo cantado um hino. Tem hino na tua boca no dia da prova? Tem hino nos teus lábios no dia da opressão? Deus está dizendo, eu vou te forjar tanto, que no dia da tua maior batalha, você enxergará os céus abertos na tua cabeça. Eu estou profetizando a palavra que Deus vai dar inspiração para crentes aqui, que no dia da tribulação, que o diabo dizer não canta, não prega, não adora, o Espírito Santo te dá, o Espírito Santo te dará força naquele quarto. Vai cair a opressão, vai cair o medo. Deus está dizendo, eu pego na tua mão, te chamo pelo teu nome, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, te separei para um grande propósito, te separei para a minha chamada. Abra a boca e canta o cântico que eu coloco na tua boca, porque vai cair demônio de um lado, vai cair demônio do outro. Eu abro a porta para você, para ter uma graça do eterno paz. Deus está dizendo para alguém, você não para, você não desiste. Eu te dou força hoje, eu te dou graça hoje, a minha graça te basta. Deus está conversando com a alma de alguém aqui. Feridas internas e externas, mas adoração, Dias mal chegou que você não esperava, mas o Senhor tem te dado a força que você também não imaginava. Dias de batalha tem batido na tua porta, dias de guerra tem batido na tua porta, mas o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua esperança. Tem gente que não entende, já olhou para você, viu você na guerra e disse, se eu já tinha parado, da onde ela tira a força? E Deus está dizendo, eu sou tua força, e na tua guerra eu prego como uma mensagem exposta para a sociedade. Eu vou provar para a sociedade que é possível ser fiel à minha presença na prova, com porta fechada, dando glória ao meu nome. Fechei a Bíblia. E tendo parado, adorou, foi curado, recebeu além daquilo que imaginava. O texto diz que ele vai ao sacerdote, apresenta a oferta. Isso serviria de testemunho para o povo e para a sua família. Conclusivo aqui agora e encerro minha participação. Eu imagino esse moço na sociedade de forma legal, estou curado, aqui fui examinado, estou curado. Imagina alguém olhando para ele e diz assim, mas como que aconteceu? É porque eu vi ele descendo do monte, e graças a Deus que Jesus desceu, graças a Deus que Jesus desceu. Paulo disse que ele desceu do céu,
Aqui ele desceu do monte para nos dar a oportunidade de... Esse moço aproveitou uma oportunidade na descida. Deus dará percepção para você ver Deus em lugares que outras pessoas não enxergam. A multidão está lá, ninguém faz o que ele faz. A multidão está lá, ouve a mensagem, mas ninguém faz. Mas depois que Jesus desce, o moço não poderia subir, por isso Jesus desceu. O moço não poderia subir, Jesus desce. Que Deus te dê percepção para ver Deus, ou ações de Deus, aonde ninguém enxerga. Jesus está descendo, encerrou o sermão, e todo mundo olhou, em outras palavras, o sermão já acabou. Mas Jesus cura até depois que o sermão acaba. Jesus faz milagre, pastor Fernando, até depois que a pregação acaba. Eu saio daqui convicto e com essa palavra no meu coração, que depois que eu sair daqui, tem coisas, milagres da parte de Deus que me alcançarão quando eu entrar no carro e voltar para minha casa. Eu saio daqui profetizando a palavra sobre a tua vida. Você vai sair daqui, mas a presença te acompanha. Milagres te acompanharão. Presença de Deus te acompanharão. Levante a mão e dê glória ao nome de Jesus. Pastor Fernando, muito obrigado. Deus seja louvado. Levante a mão e dê glória ao nome do Eterno. Isso. Esse é o momento da adoração. Esse é o momento da adoração. Eu sei que você tem N problemas. Posso, pastor? Posso? Fica de pé com todo respeito, por favor. Você tem um monte de coisa para resolver. Tem coisa que não se ajeitou ainda. E Jesus está dizendo, esse é o momento, essa é a hora. Talvez você está esperando alguma coisa melhorar para adorar. E Jesus está dizendo, a hora de adorar é agora. Esse é o momento.